Em meio a outras plantas robustas e saudáveis, uma árvore seca, quase sem vida. É assim que se sentem aqueles que se deixam dominar pelas dificuldades. Minha família chegou a perder tudo financeiramente, então perdemos toda a estabilidade que nós tínhamos. Chegamos a morar de favor, onde minha família era muito humilhada, minha família foi agredida. Como uma árvore que morre aos poucos, os problemas tiram o colorido e a beleza da vida. Era um conflito que eu tinha, muita insegurança, tristeza profunda, depressão. Era uma pessoa totalmente agressiva, ciumenta, no que diz respeito à vida sentimental, insegura, né? Se as folhas caem e os frutos já não existem mais, é sinal de que a árvore está doente. Mas nem sempre a causa da doença pode ser vista. Os médicos não conseguiam saber o porquê daqueles desmaios e também fora os desmaios eu tinha muitas dores de cabeça muito forte e fiz vários exames, mas nada constatava. A maioria das pessoas busca a solução para a parte visível dos problemas, que são como galhos e folhas. Porém, o que poucos sabem é que eles apenas refletem problemas mais profundos, aqueles que vêm lá da raiz. Me envolvi com pessoas erradas, cheguei até a cometer alguns atos de estelionato, tudo em busca de querer a mudança da minha vida, a mudança da vida financeira da minha família. Fiz uso de bebidas muito nova pelo fato de ver o meu pai bebendo, então eu achava que aquilo dali era normal. Bebia muito a ponto de eu chegar em casa carregada pelos amigos. O costume de lidar apenas com os problemas visíveis faz muita gente acreditar que as dificuldades são normais. Poucos entendem que o sofrimento só termina quando se corta o mal pela raiz. Seus olhos mudam em relação a determinadas situações, até porque o seu comportamento muda. E uma palavra que o pastor falou que realmente me chamou a atenção, uma palavra que eu vi naquela reunião, que eu vi que tinha uma saída para a minha situação. Tinha uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, existe uma solução. Somente uma raiz saudável em terreno fértil é capaz de levar nutrientes necessários para galhos fortes e frutos bons. Tudo que eu trazia no passado, aquela maldição, ela foi quebrada. A partir, do momento que eu comecei a vir nas reuniões no Cenáculo do Espírito Santo. O vazio foi preenchido, eu consigo lutar pelos meus objetivos de forma tranquila e tenho visto esses objetivos serem alcançados. Eu passei a ter paz dentro de mim. Busque você também mudanças mais profundas. Participe das reuniões de domingo e corte o mal pela raiz. Anote os horários, às 7 e às 9h30 da manhã e também às 3 e às 6 horas da tarde no Cenáculo do Espírito Santo, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, ou em um cenáculo mais próximo de você. Neste domingo, então, você saberá como arrancar a raiz do mal. Você vai acompanhar o testemunho da Cássia Alves, ela que chegou no Cenáculo do Espírito Santo com a sua vida destruída, com o seu lar destruído, mas, ao passar do tempo, chegando no cenáculo, recebeu uma palavra, uma direção que mudou o rumo e a história da vida dela. Acompanha, eu volto já. Nada é mais emocionante na vida de uma pessoa do que as aventuras da adolescência. Cássia tinha 16 anos de idade quando se envolveu com o rapaz mais popular do seu bairro. Para ela, aquilo parecia sua maior conquista. Mas o fato não agradou em nada sua mãe e, com o tempo, foi a própria Cássia quem passou a sofrer os resultados deste romance inconsequente. E é esta história que ela nos contará a partir de agora. Com 16 anos eu comecei a namorar o meu atual marido, né? Ele era o cara mais mulherengo que tinha no bairro, né? Minha mãe não aceitava o nosso namoro, né? O meu relacionamento com ele foi muito difícil, a gente brigava muito, tinha muitos ciúmes, a gente chegou a terminar umas 5 vezes. Nada dava certo e ele sempre que terminava comigo tinha outra pessoa no meio. E foi assim o nosso namoro, muito conturbado. Mesmo com toda a conturbação que permeava este relacionamento, Cássia e o namorado decidiram torná-lo mais sério. Pouco tempo depois, ela estava grávida.
O casamento repentino aconteceu para remediar a situação. Mas o que Cássia não poderia esperar é que sua vida daquele momento em diante se transformaria num verdadeiro inferno. Então, mesmo com o namoro conturbado, a gente resolveu se casar. Daí nós planejamos um filho, né? Daí eu fiquei grávida, tudo. Daí eu casei quando eu tinha 4 meses de gravidez. Daí nós ficamos bem até os 2 anos de casado. Daí depois disso começou brigas novamente, falta de respeito, não tinha mais respeito entre nós dois. Então daí houve traição de ambas as partes, né? Daí a gente acabou se separando. Daí eu fui morar com a minha mãe e ele ficou morando com os pais dele. Agora Cássia já não era mais uma menininha. Suas responsabilidades eram de gente grande. Ela tinha um filho sob seus cuidados. Ela decide então voltar para a casa de sua mãe. O marido era uma página virada em sua vida. Porém, ter o conhecimento de que ele se envolvera com uma outra pessoa mexeu demais com a recém-separada Cássia. Movida por um ciúme extremo, ela foi atrás dele procurando por reconciliação. Daí ele tinha uma namorada, né? E assim que eu descobri que ele tinha uma namorada, eu comecei a procurar ele. Daí a gente começou a sair, que daí ele começou a atrair ela comigo. Só que daí aos poucos ele foi querendo se envolver mais e a gente acabou voltando, né? Então nós voltamos, né? E durante esses 3 meses, no começo foi uma maravilha. O casamento estava bom, estava tudo ótimo. Daí começou as brigas, os ciúmes novamente. Eu comecei a agredir a ele, já não tinha mais respeito. E assim acabou o casamento novamente. Agora sim, Cássia se convencera de que o fim daquele casamento tornara-se inevitável. Seria a melhor solução, tanto para ela própria, como para o marido e até mesmo para o filho do casal. Tocar sua vida sem olhar para trás foi a decisão tomada por ela. Logo, Cássia se envolveu em outro relacionamento, mas contrariando toda a sua expectativa de felicidade, este também se mostrou conturbado. Neste momento, Cássia estava demasiadamente debilitada em seus sentimentos e já não tinha mais forças para lutar. E assim tentou o suicídio. Daí, tanto que quando eu passei mal, eu estava sozinha em casa, né? A minha irmã pegou e ligou para o meu ex-sogro, ele me socorreu e me levou para o hospital. Conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus foi determinante no rumo que a vida de Cássia tomaria daquele dia em diante. Da mesma forma que foi inusitada sua chegada até uma reunião. Porque foi movida pelo ciúme que tanto lhe atormentava, que ela decidiu acompanhar o então namorado. Porém, o que Cássia aprendeu naquele lugar sobre valores familiares surtiu um efeito imediato em seu coração, o que a fez enxergar que estava trilhando até então por um caminho errado. Corrigi-lo imediatamente foi o melhor passo que poderia dar em direção à felicidade que se seguiria. Na segunda semana já que eu comecei a ir nas reuniões, daí já teve um testemunho, né? E teve uma palavra do homem de Deus que me tocou e foi ali que eu despertei. Daí eu comecei a lutar pelo meu casamento. Então, e nesse mesmo dia que eu ouvi a palavra do homem de Deus, eu já decidi terminar com ele e voltar para o meu ex-marido. Ansiando por mudança, Cássia começou a participar das reuniões com assiduidade. Colocar em prática todo o aprendizado recebido trouxe ao seu dia a dia resultados muito mais eficazes do que ela poderia imaginar. Reconstruir sua família foi o ápice de felicidade para esta mulher, agora completamente confiante. Participando das reuniões e das campanhas, a minha vida começou a mudar. Hoje, meu marido é compreensivo, ele é amigo, companheiro, ele sempre procura fazer de tudo para agradar a família toda. Ele trabalha muito, ele luta para ter tudo do bom e do melhor para a gente.
Realmente nosso casamento está transformado e muito, como posso dizer, próspero, né? A cada dia melhor. Nós tivemos mais uma filha, hoje ela está com 2 meses e é a coisa mais linda do mundo. Hoje, Cássia e o marido formam este casal feliz. O casamento que por muito tempo fora destruído por brigas e traições, agora só tem lugar para o companheirismo, reciprocidade e muito amor. A restauração que ocorrera nesta família nada mais é do que o reflexo da fé que Cássia aprendeu a efetivar praticando os ensinamentos recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus. Fé e energia. Ambas têm muito em comum. Assim como a energia, a fé pode receber cargas positivas que vêm de Deus. Essas levantam, enchem o ser de felicidade plena e concreta. Mas existem também cargas negativas vindas do próprio inferno. Essas desanimam e trazem tristezas e perdas. Para que uma fé entre em ação, é necessário um corpo, um receptor. Ela precisa de você. Qual tipo de fé você tem alimentado? Os fartos de energia negativa transmitem uma fé pessimista, cheia de medo, dúvida e insegurança. O receptor que a aceita se torna seu escravo. Já a energia positiva libera uma fé pura e transformadora. Quem a recebe de forma incondicional toma atitudes pensadas e desfruta de seus ótimos efeitos. Aprenda a ser receptor e emissor dessa fé positiva. Domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Você vai acompanhar agora esta chamada que fala a respeito do que estará acontecendo neste domingo, aqui na João Dias, número 1800, em Santo Amaro, às 9h30 da manhã. Acompanhe esta chamada, eu volto já. Missão de fé. Em o nome do Senhor Jesus, um espírito que o Senhor me deu, meu Pai, nós passamos para Ele, para fazer com que os cegos vejam, os surdos ouçam, os paralíticos andem, para que a Tua palavra chegue, meu Deus, até as pessoas mais sofridas, aflitas e perturbadas. Eu peço, meu Pai, onde quer que a planta dos pés do Romualdo pisar, então seja da possessão do reino de Deus. Rio de Janeiro. Mais de 14 mil pessoas. Tá bem, Léo? Você tá livre. Minas Gerais. Mais de 8 mil pessoas. O que você tá sentindo agora, leve? Tá leve. Ribeirão Preto. Mais de 12 mil pessoas. Como é que é o seu nome? Pronto, acabou, Alessandro. Você tá livre. Pernambuco. Mais de 7 mil pessoas. Tá leve? Tô leve. Tá bem? Tô. Rio Grande do Sul. Mais de 14 mil pessoas. Aperta o estômago, tá doendo? Não. E a cabeça? Também não. Tá sentindo leve? Leve, tava pesada. Eu tava muito pesada, parecia que eu nunca ia chegar aqui. Não conseguia. Olha, você tá livre. Belém do Pará. Mais de 13 mil pessoas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E a senhora tá curada. Tá bem? Tá livre. Sorocaba. Mais de 6 mil pessoas. Crê no que eu tô falando? Tenho. Tá leve agora? Sim. Sim. Então a senhora tá livre, em nome de Jesus. Para você que não aguenta mais ter uma vida carregada de energias negativas e deseja ficar livre delas, o Bispo Romualdo estará domingo em São Paulo,
às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Espírito Santo, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.